Olá, que bom estar de volta aqui. Fico com saudade, a gente só faz o programa uma vez por mês, né? Então eu fico com saudade de vocês, de estar apresentando. E hoje o programa é muito especial, que vamos estar falando com uma liderança feminina em ascensão. E uma liderança feminina muito forte nas carreiras do Estado, carreiras jurídicas. Estou falando simplesmente da primeira mulher procuradora-geral do Mato Grosso do Sul, a doutora Fabíola Marchetti. Doutora Fabíola, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. A alegria é toda minha de estar aqui com você, Benhor. Especialmente contente de estar aqui com você hoje. Obrigado, doutora, pela gentileza, uma agenda que não é fácil, né? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Procurador-Geral do Estado, mãe, gosta muito de estudar, então imagina, né? A agenda das mulheres modernas, né? Elas se propõem a tantas coisas. A doutora Fabíola gentilmente abriu um espaço para estar conversando com a gente. Doutora Fabíola, vamos para as pessoas poderem acompanhar essa tua trajetória de sucesso. De onde vem? Você nasceu no interior de São Paulo, é isso? Sim, eu sou de Presidente Bernardes, interior de São Paulo, aqui a divisa ali, perto de Presidente Prudente, aquela região ali. E como veio parar aqui no Mato Grosso do Sul? Já veio para Campo Grande direto? Direto. Meus pais casaram-se em Presidente Epitácio, que é ali cidade ao lado, e vieram para Campo Grande para tentar a vida mesmo, né? Gostaram daqui. Tios meus já moravam aqui, e aí eles vieram passear, adoraram a cidade e resolveram se mudar. Então, e nesse tempo eu tinha 2 anos, meu irmão do meio 1 ano. Então, assim, nós somos praticamente campograndenses. E crescemos que bairro? aqui. Vocês cresceram em que bairro? Maracaju, no centro da cidade ali. Aí depois meus pais... Mas você não chegou a pegar aquelas enchentes, não? Você Não, eu não lembro, porque eu era muito pequena, né? Mas depois meus pais se mudaram para o bairro Santo Amaro. Região ali da Júlio de Castilho. Conheço exatamente, bem, eu cresci ali. Naquela região. Estudei ali no Paulo VI. A região que tem o Papa ali, né? Exatamente, Papa, né? pertinho ali do Papa. Que bacana. E a escola, porque não é fácil, né? Daqui a pouco a gente vai ver, você foi promotora no Mato Grosso, o teu próprio concurso de procuradoria que cresceu muito, né? Sim. O papel procurador do Estado. Mas de onde veio? Desde cedo foi muito estudiosa ou ao longo da vida foi ter essa disciplina? Ou desde cedo já tinha essa pegada? Eu sempre tive mais para o estudioso do que não, mas eu costumo não me enquadrar entre aquele aluno nota 10, né, que lê muito, mas eu sempre fui, sim, dedicada, muito dedicada. E no vestibular, Benhor, é que eu comecei a estudar de verdade. Então, assim, aquela disciplina, porque eu queria muito fazer direito, né? E naquela época, direito e medicina eram os cursos mais concorridos. Então, desde a época do vestibular, eu passei a ser uma pessoa assim, muito dedicada com horários para estudar. E você estudou aonde? Ensino fundamental, ensino médio? Sim, eu Paulo VI, né? Até foi o começo. Aí depois eu fui para o Auxiliadora e depois na MASSE. Eu fui aluna da MASSE. E aí passei na UCDB, em 95. Formou? Formei em 99. 99. E essa experiência na universidade? Você contou que já o vestibular começou a estudar mais, mas chegou a fazer movimento estudantil, chegou a participar de atividades políticas ou já era mais concentrada, mais focada no direito? Não, naquela época não tinha ainda essa pegada, digamos, né? Tinha era muito mais concentrada nos estudos e eu sempre trabalhei. Então eu fui... Desde quando você trabalha? Você trabalha com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. 11 anos? 11 anos. Meu pai era empresário e ele tinha um comércio pequeno, né? E eu comecei a trabalhar com ele com 11 anos de idade. E eu sempre gostei. Então, assim, eu nunca parei de trabalhar desde então. O que era venda? O que era? O que você fazia? Ele tinha uma distribuidora de produtos alimentícios. Naquela época, o leite era in natura, leite de saquinho. Meu pai tinha uma distribuidora daqueles produtos. E eu ajudava na parte administrativa. Então, eu sempre trabalhei com meu pai. Depois, quando eu entrei na faculdade, aí eu comecei a fazer estágios. E eu passei num concurso do Estado. Meu primeiro concurso foi na Empaer. Empaer? Então, em 98, eu fui aprovada e comecei a trabalhar no Estado. Você fazia o que na Empaer? O que você fazia? Assistente administrativa, era um cargo de nível médio. E aí eu trabalhava no gabinete da Empaer, naquela época. Estudava à noite? Estudava à noite, Então eu tinha essa concentração, né, de estudos e trabalho.
Eu fiquei sabendo que você tem um tio que era delegado, é isso? Isso. Que influenciou na A minha inspiração. É a tua inspiração. Conta um pouco mais dessa inspiração. O meu tio... Pessoas que inspiram, isso é muito importante na vida da gente, né? Na família a gente sempre tem, né, um amigo, ou um tio, ou pai, né, que é aquele inspirador. E o meu tio, como ele era delegado, né, a área jurídica, e ele era muito estudioso, ele gostava muito de contar. Como que é o nome dele? Carlos Pereira Gonçalves. Ele já é falecido, ele faleceu o ano passado, inclusive. Mas era uma pessoa incrível, assim, muito estudioso, muito dedicado. Então ele conversava muito comigo sobre a profissão e aquilo me encantava. Tanto é que eu fiz faculdade querendo ser delegada da Polícia Federal em razão desse espelhamento no meu tio. O seu tio era da Federal ou da Civil? Da Federal. Da Federal. Da Federal, um concurso dificílimo também, muito né? Muito difícil, muito difícil. E aí eu comecei aquela vida de concurso, né? Comecei a estudar. E eu, então, me encantei pelo Ministério Público. Então, eu dei uma volta, né? Eu costumo falar que isso mostra o quanto que na vida a gente vai mudando os planos, né? Então, faculdade querendo ser delegada, aí me formei, comecei a estudar, me encantei pelo Ministério Público, e aí eu fazia concurso para o Ministério Público, passei, né? Eu fui promotora de justiça lá no Mato Grosso. Qual cidade, doutora? Eu lá foi em Terra Nova do Norte, era a minha comarca. Dá quantos quilômetros de Cuiabá? Davam 600 quilômetros de Cuiabá, lá para cima. Lá pra cima. Era quase divisa com o Pará. Norte do Mato Grosso. Norte do Mato Grosso, Uma cidadezinha muito pequena. Daqui a pouco eu quero voltar a essa tua experiência. Você ficou com pouco tempo, mas daqui a pouco eu quero voltar. Mas ainda quero aproveitar um pouco mais para as pessoas começam a conhecer seu perfil na faculdade. Então, o trabalho, passou no concurso, o estágio, e que matérias? Como você queria ser delegada, gostava muito de penal, processo penal? Gostava muito de penal, processo penal. E fez estágio em que área, doutora? Nessa área? Não foi nessa área, trabalhista. Trabalhista. Eu também me dava muito bem com a área trabalhista, achava assim, bastante lógico, gostava muito. E curioso, vai te ajudar no concurso para procuradora do Estado, né? Sim. Porque o concurso de vocês tem que ter, na primeira fase, acho que tem que ter um conhecimento... Bem amplo. Bem amplo, todas as matérias. E cai trabalhista também no nosso concurso, inclusive, nós teremos aí em breve um novo concurso na PGE. Daqui a pouquinho vamos fazer na outra parte do programa. Vai ter muita gente já começando a estudar, né? Exatamente. A preparação é longa, né? Então tem que já estar se preparando. E como é que você... É claro, hoje em dia os estímulos são muito maiores, mas você é jovem, tudo, para manter a concentração, porque não é fácil passar em concurso, né? Não. Você tem algum método de revisar a matéria? Como é que você fez ao longo da tua vida? Você já fez 3 concursos, passou? Já, passei. Para IPAER, isso, para o Ministério Público e para a Procuradora do Estado. Qual que tem um método, Fabíola, de estudar? Que você vai compartilhar com a gente? Tem sim. Eu sou uma pessoa do dia. Então, eu nunca fui aquela pessoa que estudava durante a noite, virava a madrugada. Então, eu sempre dormia cedo e eu acordava 3h30, 4 horas da manhã e aí começava a estudar. Ficava estudando até dar o horário de tomar o café e ir trabalhar. Horário de almoço, estudava novamente e eu criei um método para me manter atenta, né? E o nível de concentração e aprendizado sempre alto, eu intercalava as matérias. Então, assim, eu nunca estudava uma matéria só. Eu sempre estava com 2, 3 livros em andamento. E é engraçado que isso fica para a vida, porque eu sempre estou lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo. E não perde, não. Não. Mas me permita, só você que está acompanhando, muitos jovens, pessoas acompanham o nosso programa, você vê, a gente fala hoje de procuradora-chefe, né? Procuradora-geral, perdão. A gente está dando a procuradora-geral do Estado, mas é todo um processo, né? Sim. É toda uma escolha, né? Que às vezes é difícil hoje em dia, né? A moçada, às vezes... Tem sonho, mas tem que sonhar de olho aberto, né, doutora? Verdade, Benhor. Nossa, essa geração, ela... É constatado, né, que a adolescência dura muito mais. Então, o meu já foi o contrário. Eu fui precoce, né? Então, assim, eu já sabia o que eu queria muito cedo. Então, eu sempre mantive esse foco, né? Tanto nos estudos e até num certo período eu saí desse concurso da Empower, fiquei só estudando em casa, porque eu tinha certeza que eu ia ter sucesso, que eu ia passar. Então, eu acho que esse também é um ponto muito forte. A gente precisa primeiro acreditar no potencial e essa juventude que está aí, eles têm que entender que nada vem fácil, né?
a gente não é a geração Google, então a gente aprendeu a pesquisar, correr atrás, perguntar para um, para outro, e eu acho que isso já nos moldou dessa forma, assim, aguerridos. E eu vejo que essa geração, ela é extremamente inteligente, e que se a gente unir com esse fator, né, foco, dedicação, eu acredito muito no futuro aí do nosso país e do mundo, muito brilhante, porque, honestamente, eu converso com essa meninada, eu tenho um filho adolescente, vamos né? falar daqui a pouquinho da Então, maternidade. assim, eu sou uma admiradora dessa geração, mas ótimo. eles precisam ter esse foco, saber que nada vem por acaso, né? O que eu vivo hoje como você mesmo disse, é uma história aí de 20 anos, né? Então, Doutora, para a gente não perder o fio da meada, só formou em 99 Foi. e fez concurso para o MP do Mato Grosso quando? eu passei no Mato Grosso em 2003. 2003. Então vamos contar um pouco essa tua ida para o Mato Grosso. Qual é o nome da cidade mesmo? Terra Nova do Norte. A senhora lembra do primeiro dia que a senhora chegou na cidade? A senhora, Lembro. Uma capital de quase 1 milhão de habitantes, né? Bem maior que Cuiabá. Não, brincadeira, pai. Eu adoro Cuiabá, estou bem provocando. Mas a senhora sai da capital e vai para uma cidade de quantos mil habitantes? 13 mil. 13 mil habitantes. Como é que foi o primeiro dia nessa cidade, doutora? Foi assustador, porque a BR-163 passa dentro de Terra Nova do Norte e ela não era asfaltada toda até lá. Então, assim, um grande trecho, eu já era casada, eu casei em 99, eu me formei e casei no mesmo ano. E meu marido dirigindo, ele falava, Fabíola, onde é que você vai morar? Porque ele foi para me levar e voltou, né? Ele nunca se mudou para lá. E a gente já era Amazônia lá, né? Então, Terra Nova do Norte já fica na região amazônica. Então, você imagina, sem asfalto, aquela mata gigantesca. Então, assim, foi uma aventura assustadora, né? Porque a cidade era muito, muito, muito acanhada, muito pequena mesmo. Então, o hotel muito pequeno e a gente parou primeiro em Peixoto de Azevedo. Não tinha nenhum promotor lá ainda? Tinha um colega que já estava lá. Então, a primeira parada foi em Peixoto de Azevedo, que é, assim, até famosa essa cidade, porque tinha um garimpo lá, na época do garimpo do Mato Grosso, lá Peixoto foi um grande garimpo. Então, é uma cidade muito antiga, Peixoto de Azevedo, que fica ali ao lado de Terra Nova do Norte. E aí, primeiro eu fiquei lá, justamente com esse colega, a gente ficou juntos ali uns 15 dias, porque fui eu que montei a promotoria de Terra Nova do Norte. Então, eu fui a primeira promotora da cidade, então eu comprei Virou os móveis. cidadã da cidade? Chegou a virar? Não cheguei a virar. Aí, ó, se alguém da região estiver acompanhando... Estiver acompanhando, muito vai me honrar. Então, assim, eu participei da inauguração do fórum da cidade, os móveis da promotoria fui eu que comprei, instalei computador, foi tudo no meu carro. Então, assim, foi também um desbravar lá no Mato Grosso. Foi muito marcante na minha vida. Uma pequena comunidade, a senhora com alto nível intelectual, um concurso dificílimo, né? Como é que era seu papel, para além das questões propriamente jurídicas? Porque a gente sabe, é claro, digamos assim, tem gente que tem um jeito mais burocrático de viver, que não é teu estilo. Você se envolveu na comunidade, discutia, exercia outras funções que iam além, digamos assim, das suas obrigações? Sim. A causa infantil, para mim, sempre foi muito forte. Então, no Ministério Público, eu tinha isso muito forte, infantil e meio ambiente. E lá isso era muito marcante, né? As cidades do interior, naquela época, os crimes contra as crianças, os crimes sexuais, eram muito comuns. Então, eu tinha assim, um contato direto com todas as pessoas, as agentes sociais envolvidas. E eu me lembro uma vez que chegou a assistente social com 3 criancinhas, que a mãe tinha saído para viajar, né? Porque lá era muito comum isso, elas vão para outras cidades próximas, e as crianças ficaram sozinhas, e era assim, aquela escadinha de 5, 3 e um de 7, e o que a gente faz, doutora? E aí vamos arrumar um lugar para acolher essas crianças, meio ambiente, mesma coisa, né? Olha, doutora, descobrimos um abatedouro ilegal, vamos lá, vamos fazer uma diligência. Eu ia, eu acompanhava, eu me envolvia. Assim, o pouco tempo que eu tive lá em Terra Nova do Norte, eu criei esse envolvimento, né, com os policiais, com os fiscais,
as agentes sociais, eu desenvolvi isso dentro da cidade, foi muito interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo, depois vamos aproveitar essa tua experiência, essa área ambiental, em relação às crianças e adolescentes, e ver como é que isso repercutiu depois, né, na tua atuação na Procuradoria do Estado. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Por muitos anos, documentos importantes foram guardados em lugares como esse aqui. Mas hoje em dia não seria exagero dizer que cabe muito mais informação num celular do que num espaço como esse. Mas tem um detalhe muito importante em relação a isso. Basta eu trancar essa grade aqui e eu sei que todas as informações que estão na papelada lá dentro estão seguras. Mas quando as informações estão no ambiente virtual, os perigos são invisíveis. E é por isso que se investe tanto na proteção de sistemas. Uma pesquisa realizada em 44 países, inclusive no Brasil, mostrou que 57% das empresas planejam aumentar os investimentos em cibersegurança em 2021. Hoje, de qualquer lugar do mundo, uma pessoa com certa habilidade pode usar um dispositivo para tentar invadir uma rede. E todo mundo quer se proteger disso. Lembra da tentativa de ataque no primeiro turno das eleições de 2020? As barreiras de proteção do TSE garantiram a defesa do sistema. Segundo a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal, um grupo de hackers dos Estados Unidos, da Nova Zelândia e do Brasil foram responsáveis por gerar 486 mil conexões por segundo no site do tribunal, para tentar derrubar o sistema. Esse tipo de ataque é chamado de negação de serviço. Criminosos, eles acabam invadindo diversos celulares e computadores e quando eles têm um alvo, eles pedem para que todos esses dispositivos se conectem e simulem uma conexão ao serviço ao alvo, fazendo com que esse alvo fique congestionado e ninguém mais que de fato quer usar o serviço utiliza. E é claro que existem outros tipos de ataque. É o que se chama sequestro de dados. De alguma maneira, entra um vírus dentro da organização, faz uma criptografia de todos esses dados, então você já não, ninguém mais tem acesso àqueles dados, e aí eles enviam um e-mail pedindo dinheiro para que te mande a chave desse cofre. E o terceiro, que eu acredito que ele depende muito do papel das próprias instituições e organizações agora, são ataques a vulnerabilidades de softwares que, por exemplo, a organização já utiliza. É muita criatividade, né? Para impedir essas invasões, é preciso ter um sistema robusto de segurança. Mas tem um detalhe, por mais que existam diversas barreiras virtuais, se não houver o cuidado do homem, qualquer sistema fica vulnerável. Este especialista e consultor de defesa, segurança e inteligência falou sobre a importância que o usuário tem na defesa de um sistema. Nós temos dados muito sensíveis no contexto do nosso judiciário. E eu não estou falando apenas de processo. Nós temos a base biométrica do eleitor, um ativo muito sensível, muito caro. Ele tem que ser protegido. Existem soluções, sim. Tem como se construir uma estrutura muito robusta, investindo em pessoal, qualificando o pessoal, desenvolvendo uma mentalidade de segurança, desenvolvendo a cultura da segurança. É possível de se contrapor a um problema desses. Não é impossível, não. Vamos lá, o programa Personalidades. Hoje, a gente muito honroso para o programa, recebendo a Procuradora-Geral do Mato Grosso do Sul, doutora Fabíola Marchetti, né? Mais uma vez, muito bem-vinda. Na primeira parte, a gente
contando um pouco da trajetória da doutora, foi para lá no Mato Grosso, o curso do Ministério Público, e ela destacou a atuação dela na área ambiental e na área da criança e do adolescente. A senhora ficou quanto tempo como promotora no Mato Grosso, doutora Fabíola? Quase um ano. Foi pouco tempo, na verdade. Foi pouco tempo, Mas daí já fez o concurso para procuradora do Estado, Mato Grosso do Sul? Eu me exonerei lá, eu me exonerei, e aí eu voltei para cá e fiquei mais um tempo estudando, aí que eu passei no concurso da PGE. Eu entrei na Procuradoria-Geral do Estado em 2005. 2005. Isso. Mas e aí, deixa eu até perguntar, porque é um concurso dificílimo. Você passa, fica menos de um ano e pede exoneração. Verdade. Foi muito dificultosa essa decisão? O que mais te motivou? A família. Família. Com Mas você ainda certeza. não era mãe? Não era mãe. O seu esposo estava aqui, você estava Isso, lá. é, Estava eu- quantos quilômetros de Campo Grande? Dava mais de 1.000, porque até Cuiabá mais 1.600, 600 né? à frente, então dava mais. A gente se via a cada 15 dias. E meus pais também aqui em Campo Grande, né? Eu tenho uma ligação muito forte com eles. E eu acho que principalmente, Benhur, eu acho que quem me conhece, vê meu trabalho, eu sou muito apaixonada pelo nosso estado, pela nossa cidade, eu gosto muito daqui. E eu não me identifiquei, eu queria voltar, eu queria fazer um concurso e passar aqui no nosso estado. E eu precisava tomar essa decisão, porque lá era muito trabalho e era muito difícil continuar o ritmo de estudo e ser promotora de justiça. Então, foi uma decisão muito difícil, eu posso te dizer que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, que foi largar, né, abandonar este cargo que eu sonhei por muitos anos na minha vida e continuar estudando. Mas aquilo que eu disse no nosso primeiro bloco aqui, foco e acreditação. Então eu falei, se eu voltar e tiver a mesma disciplina, eu sei que eu vou conseguir passar no meu estado. E foi o que eu fiz. Eu voltei, continuei estudando e aí passei no concurso da Procuradoria-Geral do Estado, que era algo que eu nunca tinha pensado na minha vida ao longo de toda a faculdade e esse tempo todo, mas que foi a profissão que eu me encontrei, que eu realmente sou extremamente feliz e realizada com o que eu faço. Doutora Fabíola, daqui a pouco vamos conversar um pouco mais sobre a tua atuação, mas eu quero ainda rapidamente, curiosidade, chegou a fazer júri lá no Mato Grosso? Fiz um. Porque a senhora fala bem, tem uma voz muito... Eu fico imaginando a senhora no júri... Fizemos um. Eu falo fizemos porque eu e a juíza, como era uma comarca nova, a gente morava uma ao lado da outra. A juíza é promotora, E aí ela falou, Fabíola, vou marcar um júri, né? Esse júri o processo é muito antigo e temos que marcar, então você se prepare para você fazer, né, esse júri. E era uma questão de um homicídio, lá tem muito grileiro, disputa por terra, né? Então isso tem muito homicídio por essa causa. E era nesse sentido, então assim, e era um homicídio muito muito cruel, assim, foi muito, né, com muitos atos de crueldade, então a condenação aconteceu. E aí, então, a senhora volta, estuda e entra na Procuradoria do Estado. Conta um pouco, então, como é que foi? Você está dizendo que você se encontrou, Por que a advocacia pública? O que tem? Explica, inclusive, para quem está nos acompanhando, né? As pessoas confundem muito a atuação de vocês com o procurador do Ministério Público. Explica um pouco qual que é a atuação do procurador do Estado. O procurador do Estado, ele é o advogado do Estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, nós advogamos, nós defendemos as causas do Mato Grosso do Sul. E isso significam as políticas públicas, né? Que muitas vezes há uma interferência ou a gente consegue construir, defender, por exemplo, a questão do fechamento das escolas, que nós tivemos uma discussão na época da pandemia, né? Fechava, não fechava escola, totalmente ou não, foi judicializada essa questão, então nós estivemos lá defendendo a postura técnica do Estado, de que havia necessidade de manter, né, um corpo mínimo de servidores nas escolas para que fizessem o atendimento dos alunos e os alunos não ficassem sem nenhum relacionamento com as escolas, então a PGE atuou muito forte fazendo essa defesa. Nas questões de saúde, a saúde é muito judicializada hoje, muito judicializada. E por mais que seja um assunto muito sensível, né, porque sempre é alguém doente do outro lado,
existem também as competências, né? O que é competência do município, o que é competência do Estado, o que é competência da União. Então, nós, procuradores do Estado, nós estamos ali defendendo que o Estado atue naquilo que é da competência dele, porque isso é a defesa dos recursos do Estado, né? E a defesa dos recursos do Estado, ela impacta em tudo o que o Estado tem por fazer. Mas, doutora Fabiana, vamos até aproveitar um gancho, é bom que a gente vai conversando aqui, vamos né, nessa área da saúde, que aí na área da saúde a competência é comum, do Estado, União, município, né? Qual tem sido a linha? Porque muita gente, a questão de acesso a medicamentos caros, a tratamentos, né? Que linha que a Procuradoria-Geral do Estado tem adotado aqui? Hoje a gente já tem isso um pouco mais esclarecido. Então, assim, há uma responsabilidade solidária, na verdade, mas há uma repartição de competências, né? E, por exemplo, esses medicamentos de alto custo são competência da União, né? A questão de vaga hospitalar é do município, né? Então, regulação de vagas, quem faz é o município. Então, existe uma competência, assim, mas todos são solidários. E, às vezes, é nisso que o Estado acaba sendo condenado, né, por cumprir uma obrigação que seria, por exemplo, da União. Aí, no caso, depois que a gente fornece o medicamento de alto custo, temos que entrar com uma ação de regresso contra a União para que haja a recomposição orçamentária do Estado, né, que é impactado nessas questões de saúde grandemente. Doutora Fabiana, nessa área da saúde, a senhora assumiu como Procuradora-Geral do Estado, que ano? 2005. Mas desculpa. Foi em 2019. 2019. Logo em seguida veio a pandemia. Exato, 2020. Como é que foi a atuação da Procuradoria durante a pandemia? Se a senhora relator puder detalhar um pouco mais, onde foi mais acionado, e o próprio funcionamento da PGE sob o seu comando diante desse desafio da pandemia. O pessoal trabalha em casa, tinha equipamento para isso. Conta um pouco os desafios que foi colocado para vocês nesse momento histórico que nós estamos vivendo ainda. Eu tive um ano de normalidade, né, que foi só o ano de 2019. E nesse ano de 2019, como eu tinha sido adjunta, né, anteriormente, a doutora Adalberto era geral e eu fui adjunta do consultivo, que é a área de pareceres, né, de orientação às autoridades. Então, eu já tinha um pouco do conhecimento do que era a gestão e alguns problemas da Procuradoria. Então, quando eu assumi em 2019, eu tinha um plano já para pôr em prática. E um deles facilitou muito o enfrentamento da pandemia, que foi nós dividimos as competências da PGE, não por localidade. Ela era por localidade até 2019. E eu alterei isso e passei a atuar. Todos os procuradores hoje atuam por matéria, por temática. Então, eu tenho procuradores em Dourados que estão fazendo apenas execução fiscal. E eu tenho procurador em Dourados que faz saúde. Eu tenho procurador em Dourados... E qual que é a vantagem, doutora Fabiana? A procuradora aprofunda mais naquela matéria? Exatamente. Mas interessante. De onde a senhora colheu essa ideia? De alguma outra experiência de outra procuradoria? Da sua própria experiência? De onde a senhora tirou essa ideia? Sim, da minha própria experiência. E eu tive contato com outros colegas de outras procuradorias, mas principalmente a Advocacia Geral da União. Eles já estavam se organizando nesse sentido, de trabalhar por temática. E o que a gente ganha? A gente ganha em escala, porque o procurador ele se especializa, né, os processos vão ser sempre do mesmo assunto, então ele consegue fazer muito mais processos, né, o rendimento dele é muito maior e a eficiência também, porque ele se especializa no assunto, do que se ele tiver cada hora um processo de uma matéria para olhar. Então, só porque era Dourados, só porque era Corumbá, só porque era Três Lagoas, o nosso estado, a justiça ela é toda já processo digital. Então, isso permitiu que nós também na PGE passássemos a atuar de maneira digital, à distância. Né? Então, em 2020, quando veio a pandemia, eu já tinha procuradores trabalhando à distância, porque eles já atuavam em causas de outras cidades. E nós não temos assim um número muito grande de audiências, então isso também facilita um pouco, né? E um dos pedidos que a gente tinha antes da pandemia, Benhur, isso é muito interessante, que eu falo que a pandemia acelerou o nosso desenvolvimento digital, né?
e um dos nossos pleitos junto ao Tribunal de Justiça eram as audiências virtuais. Então, lá em 2019, eu fiz requerimentos para que as audiências pudessem ser digitais para nós, procuradores, pelo menos, para que nós pudéssemos evitar o deslocamento. Porque o deslocamento para uma cidade é perder um dia de trabalho, né? E o digital a gente... da diária, tudo. Então, a gente já tinha comprado equipamentos para poder fazer Puxa a audiência. vida. Então, quando Uma veio... visão quase que profética, né? Quando tudo aconteceu em 2020... Os procuradores foram trabalhar em casa e aqueles que não tinham um equipamento com o suporte necessário, levou máquina para casa, né? A gente fez essa disponibilização, assessores a mesma coisa. Então, a PGE, ela não parou um dia sequer. São quantos procuradores, doutora Fabíola? Nós somos 90 procuradores, 89 em atividade, 90 procuradores em atividade. Doutora Fabíola, outra coisa importante, a senhora falou a questão dos pareceres, né? Que também explica um pouco como é que funciona. Vocês evitam que o dano ocorra, né? Vocês orientam. E cada Secretaria do Estado tem um procurador designado? Tem. Essa também é uma característica singular do nosso Estado. Não, nem todas as procuradorias têm isso. Nós temos um procurador em cada Secretaria de Estado, que é o coordenador jurídico, e que a função dele lá é evitar o problema. É o controle interno. Evitar o processo. Então, é para fazer o assessoramento para o secretário, é para dar suporte técnico para a equipe da secretaria e resolver mesmo verbalmente algumas questões, algumas dúvidas, para evitar a consulta que vai gerar o parecer. Então, o parecer é quando há necessidade da PGE esclarecer determinado assunto, né, ou enfrentar uma dúvida jurídica, e aí a gente faz o parecer. Doutora Fabíola, ainda dentro desse contexto, mas agora vamos pegar, digamos, a questão de gênero, né? A senhora é a primeira procuradora-geral, primeira mulher. Sim. Como é que foi esse processo? Você já era adjunta, mas já tinha essa expectativa de assumir a PGE? Eu tinha esse desejo, assim, né? Eu sou uma pessoa que tem a liderança, assim, dentro, né? E eu sou muito envolvida, como eu disse, né? Eu não consigo ficar só ali naquela limitação do meu processo. Eu me envolvo. Eu fui coordenadora jurídica da Secretaria de Administração por 11 anos. E lá na SAD não tem um servidor que não me conheça, porque eu gosto muito dessa interação. Então, assim, eu sempre tive o desejo de dirigir a minha instituição, porque eu tinha projetos de gestão mesmo que eu gostaria de implantar para ver uma modernização da minha instituição. E então eu quis, sim, né? Eu fui adjunta, aceitei o convite para ser adjunta do Dr. Adalberto, implantei várias inovações já no âmbito da consultoria, dos pareceres, né? Na forma de nós darmos os pareceres, criei alguns outros modelos. E que isso, inclusive, eu fiz uma tese, eu defendi uma tese num Congresso Nacional de Procuradores do Estado sobre essas variáveis dentro do consultivo. E depois eu fui adjunta e eu coloquei isso em prática na Procuradoria. O doutor Adalberto permitiu que eu fizesse isso. E quando o doutor Adalberto decidiu que ele não queria, né, continuar no segundo mandato do governador Reinaldo, eu coloquei meu nome à disposição, porque eu tinha, assim, essa intenção de dirigir minha instituição e fazer esse trabalho aí que eu venho fazendo, de modernização da nossa atuação. Doutora Fabíola, e aí, junto com tudo isso, a senhora tem 2 filhos. Tenho. E aí, como é que faz? Porque você que está acompanhando está vendo, né? É um trabalho técnico, exige estudo, muita formação continuada. E como é que esses desafios na questão, por exemplo, da maternidade? Como é que você compartilha? Que idade tem seus filhos, doutora? Eu tenho 2 meninos. 2 meninos? Um de 15, é o Tarek, e um de 9, que é o Gabriel. Eles dois são meninos, assim, que, graças a Deus, eles não me dão muito trabalho. São estudiosos, são meninos muito comportados, então, e gostam, eles me admiram muito pelo que eu faço. Eles têm um respeito muito grande, Benhur. Então, assim, eu acho que eu consigo administrar bem minha maternidade por esse aspecto, né, que eu tenho meninos muito conscientes de que a mãe deles trabalha, precisa estar fora durante muito tempo, mas que nos momentos que eu estou ali, né, eu sou também aquele arrimo. O que eles precisarem contar, eles me têm muito por perto. E meu marido é muito participativo, né? Então, assim, uma mulher num cargo de gestão, ela precisa de uma estrutura dentro de casa para dar conta de tudo isso.
Assim como um homem numa gestão já conta, né, meio que naturalmente. É que o homem conta naturalmente com todo esse suporte. E nós, mulheres, precisamos enfatizar e dar mais relevância do quanto isso é importante para que a gente consiga conciliar. Por quê? Porque desde o pensar o que essas crianças vão comer, quem é que vai cuidar a hora que chegar da escola, isso tudo passa pela cabeça da mãe diariamente, né? E nem todos os homens têm essa preocupação. Então, eu acho que esse é um fator que nos sobrecarrega ainda mais. Mas eu penso que eu estou conseguindo administrar bem. Esses dias eu compartilhei no meu Instagram um trabalho do meu filho caçula, fazer um parênteses aqui bem rapidinho, um trabalho do meu filho caçula, onde ele coloca o que ele mais admira na mãe dele. O que ele falou? Porque minha mãe é muito trabalhadora. E eu falei assim, eu fiquei muito contente. Rapidamente, nós devemos estar esgotando. Eu tenho visto, entre outras coisas, as mulheres reclamando do machismo, inclusive às vezes se manifesta em reuniões, que às vezes as mulheres estão falando são interrompidas. Verdade. Isso acontece com você? Você sendo procuradora geral, já teve muitas vezes levar o tom de voz, chamar a atenção para deixar de completar seu raciocínio, porque é nos detalhes que aparece às vezes o machismo. Claro, tem aquele machismo clássico, violento, que mata, mas a gente tem outras maneiras mais sutis, mas também autoritárias, né? Já teve que lidar com situações de, olha... Já. Deixa eu completar meu raciocínio. Exato, já, assim, acho que difícil pensar na mulher que não passou por isso, ou se ela achar que ela não passou é porque ela não se deu conta, mas acontece sim. Eu acho que o próprio jeito de mulher falar, né? Eu não sou uma mulher que fala de maneira assim, impositiva, arrogante, né? O meu diálogo, eu penso que ele é sempre assim, mais tranquilo, e eu despacho assim com as autoridades, magistrados, Ministério Público. E em determinados momentos há uma postura assim, um pouco mais impositiva que eu percebo. Eu leio muitas pessoas, né? Eu gosto muito de olhar comportamentos. E eu percebo que diante de uma figura masculina, muitas vezes não se impõe tanto quanto com uma feminina. Mas eu aprendi a lidar com isso, bem, isso para mim não é um problema. Eu acho que a gente consegue contornar, volta a falar, mas quando o tom sobe, aí o tom meu também sobe, porque aí eu não posso nunca, né, admitir que uma situação como essa possa me impedir de fazer alguma coisa ou de expor a minha ideia em razão disso. Então, assim, já vivi esse tipo de experiência e já subi o tom, sim, porque eu acho que a mulher também tem que saber bater na mesa. Faz parte, né? A gente se impor, também saber bater na mesa. Não é só com jeitinho delicado, não. Tem momentos que a gente precisa ser um pouco mais dura. Tá certo. Vocês viram, né? Que entrevista interessante, né? Da trajetória intelectual, depoimento pessoal, papel da família, né? Da participação masculina na criação dos filhos. Várias lições, né? A gente tira dessa entrevista. Doutora Fabíola, obrigado. Foi um prazer entrevistá-la. Já era teu admirador, agora admiro mais ainda, né? Porque conheci um pouco mais desse lado pessoal. Tá certo? Obrigado. Eu que agradeço. E foi um bate-papo aqui tão rápido, né? Passou tão rápido aqui. Assim, nem foi uma entrevista, foi um bate-papo muito gostoso com você, que é uma figura que eu também admiro muito, obrigado, pelo seu carisma, né? Sua delicadeza. Foi muito bom participar aqui desse programa. Mais uma vez, estou muito honrada de estar aqui e só agradecer, né? Quero fazer um agradecimento também à Assembleia Legislativa, que é uma grande parceira da PGE. Nós temos um programa juntos, então o agradecimento, né? A gratidão por aqueles que são nossos parceiros é um fator muito importante. Então, assim, eu quero agradecer aqui em seu nome toda a Assembleia Legislativa, obrigado, viu? Tá certo. E você que nos acompanha, obrigado. Até a próxima oportunidade com o programa Personalidades.